E aí, gente? Então, estamos aqui novamente, né? Voltei, como prometido, para explicar para vocês um pouquinho mais sobre tudo isso, né? Agradecer a todas as mensagens que eu recebi, todos os compartilhamentos do vídeo, a todas as visualizações, sério, foi muito importante. Cada palavra de apoio, enfim. E até as pessoas que dividiram comigo suas experiências, isso me trouxe muita esperança por dias melhores, enfim, me fez também entender um pouquinho mais sobre essa doença e como é viver com ela. Então agora eu vou dividir também com todos vocês sobre o que é a púrpura, né? Então, a doença autoimune, eu até anotei aqui, ó. Uma doença autoimune rara, né? Anticorpos lutam contra as minhas próprias plaquetas. Então, o meu corpo, ele se defende contra ele mesmo. E não tem uma causa aparente, tipo, os médicos ainda não sabem dizer por que isso acontece. Tem algumas hipóteses, mas não necessariamente seja. É um diagnóstico de exclusão. E assim foi o meu. Então, a púrpura, na verdade, é uma doença no sangue, né? Em que os meus glóbulos brancos, é glóbulos brancos que fala, acho que sim. Eles lutam contra, eles matam as minhas plaquetas achando que elas são, tipo, ofensivas pro meu corpo, não sei, são do mal. E ele vai lá e mata elas. As plaquetas, elas são responsáveis para que o sangue, ele não hemorragias no corpo, né? Para que ele esteja bem espalhado sem haver hemorragias. E aí, sem plaquetas, a gente fica mais sujeito a hemorragias. E esse é o maior medo, então, de quem tem as plaquetas muito baixas. E eu acho que, assim, o mais tenso de conviver com essa doença e de quando tu descobre, assim, ela, é saber que ela não tem uma causa aparente, que na verdade é teu corpo que tá meio fora da casinha e tá entendendo errado as coisas ali dentro, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito estranha, assim, quando tu descobre, assim, tipo, por quê? Todo mundo quer saber o porquê que contraiu uma doença ou que, enfim, está doente e não tem como saber. E outra coisa, quando tu descobre o diagnóstico e é meio assustador, é que ela é uma doença crônica e rara, né? Então, por ela ser crônica, não quer dizer que eu não vá mais, nunca mais, que nem agora eu tô em repouso, né? Então não quer dizer que eu nunca mais vá poder fazer alguma coisa, mas eu vou ter que estar sempre cuidando, né? Porque ela pode entrar em remissão, ela pode ficar em períodos em que eu não preciso fazer um tratamento, mas ao mesmo tempo eu sempre vou ter que cuidar o meu estilo de vida. Outra coisa, assim, que eu fiquei um pouco assustada é porque o tratamento, junto com o tratamento, ajuda essa doença faz com que a gente tenha a imunidade muito baixa. Então, na época, a gente tá falando cansada, eu não sei porque eu acredito que seja também um dos efeitos colaterais do remédio que eu tô tomando. Mas enfim, a nossa imunidade baixa muito, né, voltando. E aí assustou bastante pelo fato de agora a gente tá com essa história do coronavírus também, enfim. Então, agora sim eu vou ter que ficar no isolamento total, inclusive dos meus pais, que eu continuava vendo, né? Porque é muito perigoso pra mim, porque no caso, o tratamento que eu faço, ele age matando os glóbulos brancos, porque é os glóbulos brancos que não estão deixando a minha plaqueta viver. E só que os glóbulos brancos, eles nos defendem de qualquer invasor no nosso corpo. Ou seja, agora, neste momento, estou sem nenhum anticorpo. E ficou um pouquinho mais explicado sobre o que é a púrpura trombocitopênica idiopática, né? Então agora eu vou contar pra vocês como que eu descobri, como, Amanda? Como que você chegou a isso, né? Porque por ser uma doença rara, a gente nunca coloca essa doença como uma hipótese na nossa vida. Então, como, Amanda, você descobriu que estava com essa doença? Aí, chegou um dia que eu comecei a notar que eu estava com algumas pintinhas vermelhas no meu corpo, tipo como se fossem umas manchinhas de caneta,
dentro da pele, assim, umas pintinhas vermelhinhas mesmo. Não sei nada sobre aquilo e cuidei, né? Só que elas sumiram no outro dia, assim. Deu, não é nada, né? Só que teve um dia que eu acordei e eu tava cheia, tudo aqui assim, ó, cheia daquelas bolinhas. Posso até colocar uma foto aqui, pausa pra uma foto. Eu tava cheia das bolinhas, e aí fiquei um pouco assustada. Eu pensei, nossa, vou ter que ir atrás, né, pra ver o que é isso. Mas não fui, né, porque aí no outro dia elas foram sumindo, e eu, não é nada. Só que eu comecei a prestar atenção nisso. E aí começou a sair alguns roxos pelas minhas pernas também, alguns hematomas, assim. Como se eu tivesse me batido nas coisas, mas tipo, muito aleatório. Vários assim, e eu não tinha me batido nem nada. Então aí eu comecei a me preocupar. Aí eu pensei, bom, vou ir numa dermatologista, vou ver o que tá acontecendo aí na minha pele, né? E eu fui na dermatologista. Ela me disse que podia ser algumas coisas como, muito esforço físico, podia ser eu tava fazendo exercício físico, e eu realmente estava fazendo. E aí ela me disse pra parar um pouco com isso, mas me solicitou muitos exames de sangue. Nesses exames de sangue, depois de algumas semanas que eu fiz e ficaram prontos, as minhas plaquetas no exame, o normal de plaquetas em um ser humano, só para explicar para vocês, é de 150 mil a 400 mil. E as minhas plaquetas estavam em 14 mil, gente. As que eu tava, ele disse que seria uma quantidade que seria importante eu internar, né, no hospital. Porém, como agora a gente tá com coronavírus, o risco era muito grande pra mim, né? Como eu já expliquei lá no início sobre os anticorpos, enfim. Então ele me deu repouso total em casa, sem fazer nada, pra não correr nenhum risco. E os corticoides, que aí é que vem o tratamento. O tratamento, os tipos de tratamento pra púrpura, eles são bem, tipo, poucas opções, ou quase nada de opções. A primeira opção sempre é os corticoides, não tem o que fazer. E a segunda opção seria a retirada do baço, mas os médicos sempre tentam antes o corticoide. Claro que agora, eu lendo mais sobre a doença, e quem já tem essa doença me acompanha aqui, pode também me ajudar um pouco nisso. Eu estou lendo sobre tratamentos que são feitos com vitamina D também, do protocolo Coimbra, ou algo assim. E também estou vendo sobre um outro remédio lá, só que é um tratamento de alto custo, que eu também não estou entendendo direito. Quem puder me ajudar aqui também seria ótimo. Pode deixar nos comentários ou me chamar no Instagram, que eu vou deixar aqui também. A princípio é o corticoide. Qual que é o problema desse tratamento, gente? O problema é que o corticoide, ele traz muitos efeitos colaterais. Inclusive, eu já tô sentindo bastante deles. Então, foi assim que eu descobri esse tratamento que eu estou tendo agora, né? O doutor me passou também omeprazol, que é por causa do estômago, porque as doses do corticoide que eu estou tomando são muito altas. Então, o omeprazol vai ajudar um pouquinho, né, pro meu estômago conseguir segurar tudo isso. Como é um diário, né, então aqui eu expliquei bastante sobre a doença e como eu descobri ela. E o meu alerta pra vocês é: cuidem dos sinais que o corpo de vocês dá, né? Não levem na brincadeira, tipo, eu fiquei algumas semanas levando na brincadeira essas pintinhas, que na verdade já significavam que as minhas plaquetas estavam baixas, porque o sangue, ele não tava, tipo, ele tava se espalhando no meu corpo, minhas plaquetas não estavam funcionando pra não deixar com que essas hemorragias, por menores que fossem, não acontecessem, né? Então, prestem atenção no corpo de vocês, procurem ajuda, procurem um profissional, sabe? E claro, também não se deixem levar por tudo que a internet diz, né? É importante a gente estar falando com um médico. Continuando no meu diário aqui, eu queria dizer pra vocês então que na segunda-feira eu vou fazer outro exame pra ver se as minhas plaquetas já aumentaram com esse tratamento que eu estou fazendo, pra ver se o doutor já pode baixar as doses desse tratamento. Eu acredito que vai ter aumentado. Creio, gente, muito forte no meu coração, que eu entrarei em remissão dessa doença o mais rápido possível. Na verdade, eu creio na minha cura já em Jesus, sabe? Mas eu quero poder estar dividindo tudo isso com vocês e dizer que, assim, a maneira como... Eu até tava falando com o Rafael sobre isso. A maneira como eu tô lidando com isso não é nenhuma força minha. É a força que Jesus tem me dado
para entender muitas coisas e a graça dele se aperfeiçoar ainda mais na minha fraqueza, sabe? Eu creio simplesmente que ele está comigo nisso, que ele não quer que eu passe por isso e que ele nunca quis. E é por isso que a cruz já levou tudo isso, sabe? Então, eu me sinto muito amada por Jesus e eu quero passar isso para todas as pessoas que têm essa doença, ou que têm algum problema na vida, ou que têm alguma outra doença, ou enfim, qualquer outra coisa. Jesus está com vocês tanto quanto está comigo, está cuidando da gente e Ele está abraçando a gente nisso tudo. E eu quero passar essa tranquilidade, dizer que em Jesus somos curados e que a nossa fé nunca se perca nisso, sabe? Que vai ter dias melhores, que a nossa vida vai ser diferente e que, sei lá, não tenho nem o que dizer assim. Eu sei que quando eu consegui colocar tudo isso pra Jesus que eu sentia, quando eu fiquei um pouco desesperada por causa da doença, Ele só me respondeu dessa maneira, que Ele me ama e que por amor Ele já levou tudo isso e que tá tudo bem, sabe? Então, que a gente se permita ser amado e que a gente saiba que o nosso único refúgio é Ele. Bora lá! Eu vou continuar sempre colocando aqui vídeos de como está, né? Como está tudo isso. E, na verdade mesmo, eu quero poder acalmar outros corações, ajudar outras pessoas que forem descobertas com essa doença ou qualquer outra. Lembrando que é sempre Jesus que nos dá essa força e esse amor e essa alegria no meio de tanto caos e que Ele nos ensine a levar com leveza todas essas coisas na nossa vida, certo? Então, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, gente, me perguntem, eu adoro conversar, adoro falar, adoro qualquer dica, qualquer, não sei, relato de quem já passou por isso e tá bem, isso é muito importante pra mim também, isso me traz. Eu tô aqui no meu repouso, na verdade vamos lá pra sala, né, porque agora eu vou ter que deitar no sofá e ficar de boa. Então, o que eu quero dizer pra vocês é: se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, divulguem pra fique ligado. Sejam bem-vindos sempre. Ai, quero agradecer novamente por todas as palavras de carinho e apoio, por comentários que eu recebi aqui também, eu nem esperava. Então, obrigada e é isso aí. Tchau, um beijo.